Vamos para a palavra, né? Para a palavra de Deus. Domingo é um dos dias mais incríveis, trabalhosos e prazerosos para mim, pelo menos. Depois de uma semana de muito trabalho e intensidade, né? Profissional, igual os irmãos, todos trabalham, né? E eu também, assim como os irmãos. Os finais de semana é maravilhoso porque nós também somos muito intensos na comunidade. E esse final de semana em especial, ontem nós tivemos festa na igreja, batismo, toda a igreja envolvida. Como é bonito de ver. Eu estava conversando com o irmão ontem, lá no evento mesmo, e ele falando: pastor, como é legal, bonito de ver a igreja, cada um fazendo uma coisa. Ele falava assim: pastor, enquanto você estava pregando lá, falando, um outro irmão já estava lá assando a carne, e as outras fazendo outras coisas. E durante o dia, o evento acontecendo, alguns irmãos iam lá, tinha louça para lavar os pratos, e aí naturalmente chegava e lavava e cuidava. E durante o dia, a Ellen junto com o Ministério Infantil, organizando as brincadeiras com as crianças, e cada um na sua particularidade, um cozinhando. A hora que nós encerramos, juntou os lixos, e tudo muito lindo de ver a igreja reunida. Isso é maravilhoso, porque traz unidade, cada um no seu formato, na sua parte, na sua particularidade, com um só propósito, cumprir isso que nós vamos ver hoje. Essa pregação, eu disse ontem no batismo que eu comecei ela ontem, e eu falei que eu iria terminar ela aqui. Então, aos que não estiveram lá ontem, eu vou naturalmente pegar do início novamente. E você que estava ontem lá, você vai ver algumas coisas semelhantes do que você ouviu, porque eu quero trazer mais uma vez essa palavra para a mesa aqui agora, para a mesa da comunidade, só que agora de uma forma mais intensa, com os pontos para a gente ver, algumas reflexões que nós vamos fazer. Então, sem mais delongas, pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus. Hoje nós não vamos projetar, e isso é bom, às vezes isso é bom, não projetar, para que você exercite trazer a sua Bíblia. Se você tem ela no digital aí, abra ela no livro de Hebreus capítulo 11, agora se você está com a sua de papel aí, folheie ela, sabe, anote, é super importante você ter a Bíblia, saber onde está, manusear. Hebreus está lá no Novo Testamento, pode puxar bem lá para o final. É o texto que nós lemos ontem lá no batismo, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Então nós vamos ler mais uma vez esse texto, e eu gostaria que você ficasse muito atento. Nós não vamos projetar os textos bíblicos, mas leia aí na sua Bíblia devagar, acompanhe, ou anote num papel para você estudar depois. Nós estamos com os pequenos grupos pausados, né? Então nós não temos mais os estudos como sendo enviados, então cabe a você agora, nesse período de férias do pequeno grupo, exercitar os seus estudos, as anotações que você faz, para que durante a semana você faça o seu devocional. Então vamos lá, Hebreus 11, o verso 11 em diante, é o mesmo texto que nós lemos ontem. E o texto diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Grifa isso, essa palavra é poderosa, e ela vai fazer muito sentido para nós nesta noite. Olha que interessante, vamos já expondo o texto, e nós vamos ir pausadamente em cada verso. Aqui nesse texto que nós estamos lendo, o Novo Testamento, Abraão lá do Antigo Testamento, e aqui fazendo uma menção aos heróis da fé. E o autor de Hebreus então fala de Abraão, fala de sua esposa Sara, e eles com idade avançada receberam uma promessa de Deus. A promessa, nós vamos ver, está no verso 12, nós vamos ler já. E eles acreditaram e creram nessa promessa, porque o próprio texto fala, eles consideraram fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, quem fez a promessa não foi o Joãozinho da esquina, o padeiro, o pastor, não, quem fez a promessa foi Deus.
E ele considerou, Sara e Abraão considerou fiel. Aí o texto continua, verso 12: assim, daquele homem já sem vitalidade, olha a promessa está aqui, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. Olha que poderoso isso. De Abraão e de Sara nasce descendência numerosa, as estrelas do céu. Quantas estrelas? Gigante, numerosas, como a areia da praia, gigante. Isso é tão sério, irmãos, porque a partir de Abraão nasce as 3 principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e muçulmano. Os 3 nascem do próprio Abraão. Aqui há uma descendência dele, numerosa, o pai da fé. Verso 13: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Abraão aqui e Sara não viram essa descendência, eles viram o seu filho Isaque, mas não viram essa descendência tão numerosa, gigante, que existe até hoje. Está lá os judeus, ok? Os cristãos, está aqui a descendência. Ele não viu isso, e é o que o texto está querendo dizer. Olha a continuação: viram-nas de longe, e de longe as saudaram. É como uma miragem. Eles viram, eles creram na palavra de Deus. O Abraão, há uma promessa de descendência para você, caminhe sobre a minha palavra. E é como uma miragem, de longe ele viu. Isso que o texto está querendo dizer. Saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que poderoso isso, verso 14: os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Este verso aqui é poderoso. Esse trechinho aqui, eu gostaria que você gravasse ele, grifasse aí. Se você tem um grifa-texto, grifa esse 16 aqui, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Havia uma promessa para Abraão, mas a promessa maior que ele compreendeu é essa pátria maior. E é isso que nós vamos nos debruçar nesse texto. E o texto continua: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Até aqui o texto. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós pudéssemos orar. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa noite, pela mesa posta, pela igreja reunida, e que tua palavra venha vivificar dentro de cada coração que aqui está. Se há Jesus, algum impedimento aqui, traz vida e vida em abundância para nós agora, e que nós possamos, papai, descansar no Senhor nessa noite, através da sua santa palavra, e que o Senhor venha trazer vida para todos nós, em nome de Jesus, amém, amém. Ontem eu falava um pouquinho com os irmãos a respeito desse texto, Galeria dos Heróis da Fé, e o texto, quando você pega para ler, pega para estudar na sua casa depois, Hebreus 11, se você vai ver assim a Galeria dos Heróis da Fé, se você está com Hebreus 11 na Bíblia, é aberta visualmente de papel, é mais fácil para você ver. A minha está grifada todos os heróis da fé assim, todos eles estão grifados com uma bolinha. E aí é tão interessante quando você começa para estudar, que você começa a ver a galeria falando de Abel, e depois a galeria falando de Enoque, e depois fala de Noé, e de repente chega em Abraão. E é o texto que nós estamos aqui, e nós estamos debruçados, e nós vamos fazer algumas reflexões aqui. E olha que interessante, por exemplo, o verso 12 que eu falei para vocês observarem, ali está a promessa que Deus fez para Abraão. A promessa era descendentes numerosos como as estrelas dos céus e a areia do mar. Só que no verso 13, a continuação do texto que nós estamos lendo, diz que ele não recebeu essa promessa. Olha que paradoxo. Deus fez uma promessa, mas eles não experimentaram dessa promessa em vida. Olha que paradoxo, não é?
Deus falou, mas eles não viram, não experimentaram isso. E a chave para compreender isso, porque se a gente olhar assim, poxa, Deus falou, prometeu, mas cadê? Que tristeza, eles não viram. A chave está no verso 16, que eu falei para vocês grifarem, porque o verso 16 tem uma chave poderosa para a gente compreender o texto. O verso 16 diz: em vez disso o quê? Numerosos como a areia, como as estrelas. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, a pátria celestial. E essa, pessoal, é a chave para nós do cristianismo, da vida. O que nós esperamos é a pátria, e é isso que nós vamos falar muito nessa noite. Eu quero falar com vocês, sabe, nessa noite que nós estamos aqui, sobre sonhos e promessas. É o texto, é o tema da pregação de hoje, é promessas. Vamos falar sobre promessas. Eu queria que você, se você tem promessas de Deus na sua vida, sonhos que, sabe, foi trabalhado no seu coração, só que eles estão perdidos, adormecidos, ou talvez se esqueceram, eu gostaria que você nessa noite pegasse ele assim, sabe, você de uma forma profética pegasse essa promessa que você já recebeu um dia e colocasse diante de você e visualizasse ela, porque é isso que nós vamos falar aqui, sobre esses sonhos e promessas. Ontem eu testemunhei uma promessa que Deus fez ao meu coração, e eu vou contar brevemente ela novamente. Alguns irmãos que estão aqui não estavam ontem lá. Há 13 anos atrás, eu estava morando em Jales, cidade de Jales, e eu e a Ellen, nós já estávamos casados há uns 2 anos. Nós tínhamos um sonho, um desejo de nos mudarmos para São José do Rio Preto. Nós estávamos casados, tínhamos acabado de casar, estávamos trabalhando muito, não tínhamos uma casa, não tínhamos nada financeiramente conquistado, nada, estávamos iniciando a nossa vida. Eu morava de favor na casa dos meus pais, eles nos emprestou a casa, não pagava nem aluguel, e eu morava lá na cidade de Jales, na casa deles. Eles já estavam morando aqui em Rio Preto já há algum tempo, e o Senhor queimou no meu coração, no nosso coração, a nos mudarmos para cá. E eu comecei a refletir com o Senhor. Nós já congregávamos, já éramos batizados, servíamos na igreja, eu tocava, cantava na igreja batista lá da cidade de Jales, e esse desejo de vir para Rio Preto começou a queimar, e começamos a conversar e apresentar ao Senhor, por quê e como vir. Não temos um trabalho, nada, como que nós vamos vir para cá? Qual é o sentido de vir para cá? E Deus foi trabalhando e mostrando claramente o porquê de vir para cá. E dentre algumas promessas, tá? Eu vou compartilhar uma com vocês. A vinda para cá, Deus tratou comigo, no particular comigo, com a minha família. Alguma dessas promessas eu tenho vivido até hoje, diz respeito a mim, a ela e a nossa casa. Só que uma dessas a mais promessas foi que o Senhor falou claramente ao meu coração, que era para vir para São José do Rio Preto, que Ele estaria me usando para ser uma bênção na minha família. Vá para Rio Preto, que eu te usarei e abençoarei a sua família. E claramente ficou muito escancarado a vida do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. E eu chego em Rio Preto, eu lembro que nós íamos mudar, a Ellen veio primeiro, morou aqui um tempo também na casa dos meus pais, nós não tínhamos casa, e eu morando em Jales sozinho, sem trabalho, uma loucura. E sentamos com o pastor da igreja lá de Jales, falando: pastor, nós vamos estar mudando, nos oriente, nos dê fale de uma igreja Rio Preto. Ele falou: olha, ainda não sei, não conheço ninguém, e nos abençoou, e nos enviamos para cá, e nós começamos a nossa caminhada, não só pessoal como família, mas também espiritual. Chegamos numa igreja, começamos já a servir e participar, de ser muito intenso com a igreja, sermos muito intensos. E dentro de toda essa caminhada do ano de 2011 para cá, muitas coisas aconteceram, e dentre elas eu me tornei pastor de uma comunidade. Nós iniciamos essa comunidade, e assim nós vemos pessoas sendo abençoadas, inclusive a minha família, o meu pai e a minha mãe que aqui estão, e desceram as águas ontem. O primeiro culto dessa comunidade foi realizado exatamente na casa deles.
sem eles serem crentes, servos de Deus, Jesus, caminhar, não, simplesmente eles cederam a casa deles. Nós conversamos, pai, vamos começar uma igreja, um projeto, algo, e eles cederam lá o espaço do salão, lá onde eles moram, e o primeiro culto, quem estava aqui nessa comunidade foi lá no salão. Depois nós fomos para a garagem da casa lá do Márcio, nós ficamos um período lá, depois nós viemos para cá, e estamos uma igreja avançando, lançando as boas novas da palavra. E o que eu quero dizer isso com vocês é sobre um testemunho, sobre uma promessa que Deus fez há 13 anos atrás. E essa promessa apenas eu caminhei sobre a fidelidade de confiar nele, porque se ele falou ao meu coração, ele é fiel para realizar. E durante esses 13 anos, o meu papel, eu falava ontem, é realizar e fazer o que está lá em Gênesis capítulo 2, a promessa, a proposta para nós é cuidar e cultivar do jardim. E dentre vários jardins que Deus coloca diante de nós, nós como jardineiros, o papel do jardineiro é ter prazer no crescimento das plantas, das flores. Esse é o papel do jardineiro. Por isso que Deus nos compara e nos chama para sermos jardineiros. Cuida e cultiva. E nesses 12 anos da promessa feita lá atrás, na cidade de Jales, eu vi ontem se realizar na vida do meu pai e da minha mãe. Eu vi de visualizar aquilo que ele falou lá atrás para mim, lá atrás. E quantas coisas aconteceram ao longo desses anos e anos, e eu pude contemplar isso. Pastor, o senhor está falando de promessa, a pregação hoje é promessa, mas cadê? Eu quero ouvir, há uma promessa para mim. E eu já quero iniciar com você falando sobre a Bíblia. Isso aqui é uma promessa. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Você precisa se debruçar sobre esse livro. Eu falava com os irmãos do louvor hoje, nós num altar, numa plataforma, nós apenas colocamos para fora aquilo que nós já fazemos no secreto, as promessas que Deus lança sobre nós, promessas e maravilhosas. A palavra de Deus nos fala isso. E eu quero tratar com vocês alguns pontos nessa noite sobre promessa. Eu queria que você ficasse atento a tudo que nós vamos falar. Tem alguém aqui? Eu fiz essa pergunta ontem, eu quero visualizar mais uma vez essa pergunta que eu fiz ontem. Tem alguém que tem promessas de Deus? Deus já falou com o seu coração alguma vez, cara? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus por isso, glória a Deus. E se alguém que levantou, se talvez você não levantou a mão por timidez, e talvez essa promessa tenha ficado escondida, um medo e sem uma verdade, eu quero testificar ao seu coração a respeito do que nós vamos falar hoje. E eu quero te impulsionar e te encorajar a viver as promessas dos céus. As promessas dos céus. Você sabia que na Bíblia, irmãos, tem mais de 8.000 promessas que eu falei, mas tem promessas de Deus para homem. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Tem promessas de pessoas para pessoas ali, realizando num contexto. Tem promessas de anjos para as pessoas. Tem a promessa do diabo para as pessoas. Do pastor, promessa do diabo lá em Gênesis 3, verso 4, tem uma promessa lá que o diabo faz: come o fruto que você não vai morrer e você vai ser como Deus. Olha a promessa que ele lança. Tem uma outra promessa que ele fala com Jesus, quando Jesus estava no deserto: proste-se a mim, que eu vou te dar todo o reino. Olha a promessa: vem para mim, proste-se a mim, todos esses reinos que vocês estão vendo, eu vou te dar. Promessas. E o que eu quero estabelecer aqui como uma verdade, sabe que as promessas dos céus, a palavra viva do Senhor e Salvador, ela traz verdade, ela traz vida, ela traz transformação, um futuro, uma esperança, nas promessas vindas dos céus, e nas promessas da terra, as promessas de aquele pessoa que está querendo te passar a perna, que está falando para você dar uma assinadinha, uma enganadinha: olha, faz isso aqui, é uma promessa, você vai ganhar mais aqui, ou vem para essa noite de prazer que você vai ganhar tal coisa. Promessas. As promessas da terra gera mentira, gera distanciamento, gera longura, distanciamento do propósito, e a consequência é morte.
Então eu quero falar sobre essas promessas dos céus. E a primeira reflexão que eu quero falar com vocês sobre essas promessas dos céus, sabe? É isso aqui, ó. Que toda promessa, as promessas dos céus, ela tem um tempo de maturação. Um tempo de maturação. Esse testemunho que eu disse para vocês foram de 13 anos, 12 anos. Foi um tempo de maturação. Vamos falar um pouquinho de planta, de árvores frutíferas. Quando nós olhamos uma jabuticabeira, pé de jabuticaba, toda pretinha ali, cheia de bolinhas, sabe? Alguém sabe quanto tempo demora uma jabuticabeira para dar fruto? Vocês têm noção? Quem é bom de agricultura aí? Hã? Ninguém? Não, vocês sabem sim, vocês estão com vergonha. Pode falar. Não, fala aí. Eu dei uma pesquisada, que eu também não sabia, eu já tinha ouvido falar. Eu pesquisei, pessoal, 20, 30 anos para dar jabuticaba. Então você planta um pezinho de jabuticaba, plantou lá, você rega, 30 anos, sem enxergo, nada. A plantinha lá que você está regando direto, precisa colocar muita água. Lá você está regando, sol apropriado, clima, estação, 30 anos. Tempo de maturação. Não tem uma promessa sobre aquela planta ali? Planta, você é uma jabuticabeira, e você nasceu para crescer e dar frutos jabuticaba. E aí a promessa? 30 anos. Eu pesquisei uma outra planta frutífera, uma árvore, que é a tâmara. Vocês já viram tâmara? A tamareira, gente, é uma árvore lá de Israel. Para gerar aquele fruto, depois vocês pesquisam. Eu acho que tem no Mercadão Municipal também. Sabe quanto tempo demora? 100 anos. 100 anos, gente, para gerar um fruto. Não tem uma promessa sobre ela? Tamareira, você nasceu para ser uma tamareira e gerar frutos. 100 anos. E o que eu quero falar com você? Pega essa promessa sua, que Deus já tratou seu coração, que tem tratado e revelado e cuidado e te impulsionado, e a cada culto, a cada momento que você está diante da palavra, levanta um profeta e Deus usa alguém, e Deus usa a palavra, músicas, canções, orações, vigílias, eu não sei. Agora imagina isso, pegue ela e apresente diante do Senhor. Mas sabe qual que é o problema, igreja? Algumas promessas nem sempre são fáceis de entender. Não são tão fáceis de entender pelo tempo. Nós não vermos, não ser palpável. Sabe por quê? Pela geração nossa, uma geração fast food. Uma geração fast food. Nós queremos tudo muito rápido. Sim ou não, cara? Tudo muito rápido assim, ó. Vai, Jesus, cadê? Vamos, é para agora, fast food. E a gente se esquece que tem um tempo de Deus a trabalhar em cada detalhe. Tem pessoas que vão ser rápido, tem pessoas que vão ser trabalhadas, tem pessoas que vão dar umas voltinhas como o filho pródigo, tem pessoas que vão voltar, tem pessoas que vão acontecer coisas e coisas, cada um sendo tratado de uma forma diante da promessa maior que nós vamos falar no final. A maior promessa de todas, a maior promessa. E isso me abre uma pergunta: qual é o caminho para a realização dessa promessa que você tem? Qual é o caminho, o tempo? Olha, aqui é o ponto inicial, a partida, e lá é o final, é a chegada, que é o start, e lá é a chegada da promessa. Qual é esse caminho aqui? O que acontece nesse caminho, meus irmãos? Pense na sua vida, no que está acontecendo com você, comece a refletir sobre isso. Quer ver alguns personagens bíblicos? Para José, por exemplo, ele estava lá sonhando sonhos, e ele sonha que os feixes ali de trigo, todos eles se prostravam aos pés dele, todos ao seu redor, e ele compartilha com seus irmãos, e depois ele vê que os feixes se prostram, o sol e a lua se prostram aos seus pés, e ele ali apenas com esse sonho, com essa promessa ali. Quantas coisas acontecem até isso se cumprir, porque isso se cumpre na vida dele. Os feixes representados pelos irmãos dele se prostram aos pés dele. Sabe o que aconteceu para José? Para José, por exemplo, para o start, para a chegada, encontrou-se uns irmãos invejosos, os irmãos dele,
tinha um buraco no meio do caminho que ele foi colocado, tinha uma escravidão para ir para o Egito, tinha uma mulher mentirosa que armou algo para ele, tinha também um copeiro ingrato. Enquanto ele estava lá na prisão, José interpreta o sonho do copeiro. 3 dias depois o cara já esquece de José, e 2 anos após só que ele sai daquela prisão. E para Davi, quando é ungido rei, até que isso se cumpra lá, ele se torna rei de Israel. Qual é o caminho a ser percorrido? Do start até a chegada para Davi. Sabe, na vida de Davi tinha um leão, na vida de Davi tinha um urso, tinha um Golias. Ele já estava ungido, tinha um Golias, tinha os seus irmãos invejosos ali que não gostavam dele, tinha os inimigos que tantos ele derrotou ali, tinha um Saul na vida dele. E para mim, para você, meu irmão, e para mim, para você, diante da promessa que Deus fez, como você está sendo talhado nesse tempo de maturação, de maturação, de florescer que o Senhor está tratando em você? Como que você está nesse tempo? Você está se fortificando? E a ideia agora aqui é entender, Senhor, nesse tempo de maturação da promessa, do que o Senhor trata o meu coração, das palavras vivas que jorram daqui, eu estou crescendo a minha raiz. Então o que aconteceu comigo ontem, anteontem, mês passado, mês retrasado, o ano passado, o que vai acontecer amanhã, as durezas, as lutas, as tempestades, está fazendo com que as minhas raízes cresçam, para que eu mature, cresça, seja maduro, e eu frutifique, gere frutos. Esse é o propósito, cara. Porque toda promessa tem um tempo de maturação, Pastor, e como que eu vou saber dessas promessas? Bom, você precisa abrir os ouvidos e alguém pregar para você, falar do Senhor, que ela caia em sementes, em terra boa. Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Sabe que João, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, João capítulo 12, nós lemos esse verso ontem, e ele é poderoso. João 12:24. João 12:24 diz assim, abre aí: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Aquela plantinha ali, se cai, não morre, não gera frutos, não gera. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Cara, olha aqui a promessa. Pastor, eu estou esperando um carro aqui novo, estou esperando o Senhor lançar uma profecia de uma casa nova. Não, a profecia que eu estou lançando para você é uma vida eterna. Essa é a profecia da palavra de Deus, vida eterna. Pastor, mas eu estou precisando. Deixa Ele tratar da forma como que Ele quer. Os seus olhos têm que estar fixos na vida eterna. O que vai acontecer com você posterior a isso é o tratar com Ele. Fique em paz, os seus olhos têm que estar fixos nele. Isso é o que fez mover Abraão. Isso é o que fez ele caminhar, sair de Ur dos Caldeus e avançar numa terra que ele não sabia. Ele não estava olhando para a descendência, a Bíblia diz que ele estava olhando para a terra celestial. Então, meus irmãos, eu quero tratar um segundo ponto com vocês, que há um propósito para cada promessa, há um aprendizado em cada promessa que Deus coloca diante de você. Gente, grava isso, vida cristã, promessas e sonhos de Deus diante do Senhor nunca é só para benefício próprio. Se você chega diante do Senhor e pensa somente em você, em benefício próprio, não é. Deus vai derramar talentos, dom, chamado para você, não é para você ficar famoso, não é para você ficar um milionário, um famosão, não é.
é para derramar na vida de outros. As promessas de Deus sempre é coletivo, irmão, é sempre para nós, é para o corpo, é para o reino de Deus. Nós aqui somos chamados de um corpo, cada aqui é um pedacinho desse corpo, e juntos tornamos o corpo de Cristo, a igreja. Quer ver? Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Como começa a oração? Pai Nosso. É Pai Nosso ou Pai meu? É nosso. Compreende isso? Compreende? Venha ao nosso. E o pão que ele continua lá? É o pão nosso. E aí continua a oração: assim como perdoamos, nós perdoamos, sabe? E não nos deixe. Você vê, presta atenção, a oração que Jesus ensina, a oração que ele fala. Gente, tem um aprendizado aqui. A promessa que Deus está colocou o seu coração, e a que eu estou trabalhando tanto nessa noite, é a vida, é coletivo, é algo para o reino. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: tem uma promessa na sua casa? Tem uma promessa na sua família, nos seus filhos, na sua saúde? O que você está aprendendo com isso? E irá transbordar na vida de outros. Sabe o que Deus me chamou? Para ser um cara da palavra, que ensine a palavra, que pregue a palavra, para mim ficar diante do espelho? Oi, é isso que eu te digo, e a palavra, não, é para transbordar. É para transbordar na vida de outro. Porque que Ele multiplica o meu tempo? Para quê? Para transbordar na vida de outro. Por que Deus te levantou? Para cantar, para ser simpático, para limpar a igreja, para lá no seu trabalho falar de Jesus. Para quê? Para você próprio? Não, para frutificar, cara, e gerar frutos. Essa é a promessa. Ele morreu na cruz para gerar vida. Não é para você, você não vem aqui somente para você, não. O que você recebe agora aqui, você é capacitado. Nós estamos num quartel aqui dos cristãos, e nós somos os enviados, a eclesia. Amanhã no seu trabalho, na escola, na faculdade, no grupo teu do WhatsApp, do futebol, eu não sei, você vai derramar e vai falar: cara, existe uma promessa. A pessoa vai falar: cara, eu quero essa promessa. O que é? São milhões de reais? Não, é a promessa dos céus. É isso que nós temos que falar. É isso que nós temos que derramar na vida das pessoas. Vem comigo em Êxodo. Abra aí Êxodo 16, vamos lá. Vocês estão juntos? Êxodo 16, vamos lá, queimar por Jesus. Êxodo 16, verso 4. Vamos fazer uma reflexão aqui. Presta atenção que o texto fala. Êxodo 16, verso 4. Presta atenção numa promessa que está aqui. Eu já trabalhei isso aqui com vocês uma vez, mas vou trabalhar de novo. Êxodo 16, verso 4 diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão dos céus. Grifa isso, cara. Promessa, qual que é a promessa? Qual que é a promessa? Do céu. Pão do céu. Vamos lá? Qual que é a promessa? Pão dos céus. Boa, é isso aí. Pão dos céus. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Presta atenção. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha aqui, cara. Promessa, propósito. Qual que é a promessa? Pão do céu. Qual que era o propósito aqui? O aprendizado está no verso B aqui, a parte B. Colocar a prova para ver se eles seguiriam as instruções do Senhor. Promessa, pão do céu, para quê? Qual que é o aprendizado ali? Seguir as instruções do Senhor. Promessa, pão dos céus. E o aprendizado da promessa? Seguir as instruções do Senhor. Está claro, o texto não fala para nós, é só a gente ler. Agora imagina você lendo essa promessa. Eu já trabalhei isso aqui com vocês numa pregação. Você está lá no meio do Moisés, a galera, você é de uma tribo, de outra tribo, você está lá no meio do povo. Aí Moisés fala assim: eis que o Senhor vai fazer chover pão do céu. E você está lá. Aí você fala assim: pão, cara. Você dá uma cutucada no seu amigo, né? O pão, cara. E amanhã que vai pegar pão. Aí você vira para o outro e fala: eu gosto de pão de leite. Aí o outro fala: não, eu gosto de pão de sal. E o outro fala: não, eu gosto de pão com a casquinha de queijo por cima.
E o outro fala, não, eu gosto de pão integral. Está todo mundo assim, pão do céu, meu, pão do céu, pão do céu. Mas olha que interessante, a continuação do texto, Êxodo 16, desce o dedo um pouquinho e vem para o verso 13. O verso 13, diz assim o texto, ó. No final da tarde, apareceram codornizes, que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Vai prestando atenção. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Flocos finos sobre a geada. Finos sobre a geada. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que isso? Que isso? Pois não sabiam do que se tratava. O que é isso aqui é o maná. Eu falei com vocês já uma vez aqui, a palavra hebraica aqui para quê, no hebraico, é maná. Maná. Então eles olharam, eu vou lá pegar meu pão de leite, eu vou pegar meu pão de sal. A hora que eles olham, que isso? Maná. Eles estavam falando, maná, maná, é o que é isso? É o que é isso? Olha o texto, continua. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Eu fico imaginando eles tudo assim, ó. Né? Verso 16: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Aí prestando atenção, os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outro menos. Quando mediram com jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Verso 19: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhe Moisés. Tem uma ordem aqui. Verso 20: todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés. Sempre tem uns espertalhão, né? Sempre tem uns espertos, né? Vou dar um jeitinho, né? Vou dar uma assinada aqui, vou ganhar mais. Não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Eu estou falando que há um propósito, um aprendizado para cada promessa. Pão dos céus e obedecer ao Senhor. Tem uma promessa na sua vida? Tem um propósito nela, cara. Tem um propósito nela, e você precisa enxergar esse propósito. Precisa enxergar esse propósito. Eu disse que a promessa nunca é só para você. A promessa ali, cada um que pensou em si, eu vou pegar mais, vou guardar no outro dia, porque amanhã se eu quero comer já um que está pronto. Não, criava bicho coletivo, é para abençoar o outro. Se você pegar mais que o outro, vai faltar por irmãozinho. É coletivo. E pasmem, o pão, imagina eles, raspar aquilo lá, raspa, coloca dentro do pote, leva para casa aquela massa, aquela raspagem, aí ia lá, amassava aquilo lá, e preparava, colocava para assar, e virava os pães, e virava um maná. Cara, Deus prometeu pão, sim ou não, igreja? Sim. Vocês perceberam como que este pão veio? Sabe, Deus prometeu pão e entregou o que é isso? Deus prometeu pão e entregou o que é isso? Sabe, igreja, eu gostaria que você começasse a pensar. Talvez você está pensando distante aí, a sua promessa, você não vê, não sente o cheiro, não palpa, sabe? Deus nos dá pão, igreja, e aí você pense na que for aí para você, em forma de condições, sabe, o Senhor está falando para você assim, ó, a restauração na sua casa, é o seu marido, a sua esposa, é os seus filhos ali. Sabe o que está fazendo? Ele está colocando, não é o pão prontinho, está lá, transforma o meu marido, transforma o meu filho que é um distante. Cara, ele está dando um maná para você. Sabe o que é o maná? Pega a Bíblia, cabeça dura, vai ler com seu filho, senta no meio de semana com ele,
Fala: filho, e aí? Como é que foi a semana, filhão? Ah, então, pai, sei que lá. Senta com ele. Então, filho, sabe o que a palavra de Deus fala a respeito disso? O Senhor fala isso para você. É você que tem que fazer isso. Sabe a respeito da sua esposa? Sabe a respeito da sua esposa? Você está esperando que ela seja amorosa, atenciosa, e você está sendo um cavalo. Você precisa cuidar dela, e vice-versa. Então Deus está colocando, o que é isso? O maná na sua frente. O que você precisa fazer? Vai lá, raspa esse maná, amassa ele, vai virar um pãozinho, e vai gerar frutos, e as promessas se cumprem. E aí as transformações começam a acontecer, cara, começam a acontecer. As promessas nos trazem provas e aprendizados. Provas e aprendizados, cara. Eu recebi uma promessa, eu falei ontem para vocês, há 7 anos atrás. A missionária Rita não está aqui. Foi a missionária Rita que falou essa promessa para mim. Na minha primeira pregação que eu fiz, a missionária Rita estava, e ela lançou uma promessa sobre a minha vida, sobre pastoreio, sobre algo do Senhor, e desde então eu vivo essa palavra. E sabe que é incrível isso? As promessas nos trazem provas e aprendizados. Sabe o que eu vivi nesses últimos 7 anos pastoreando? Provas e aprendizados, provas e mais provas e aprendizados, provas de enfermidade, prova de amar quem não me ama, provas de enfiar a mão no bolso e abençoar e passar 3 meses a pessoa te chutar, provas de estar diante, provas e aprendizados, provas e mais provas de aprendizado. Uma promessa que se cumpre diante de provas e aprendizados. Há algo para você, cara, há algo para você. Fique firme nela, fique firme. E eu quero tratar com você sobre a principal promessa, e quem estava ontem no culto já vai saber qual é. Qual é a principal promessa que nós temos que esperar, igreja? Vamos lá, vamos. Quem estava ontem no culto, qual é a principal promessa que nós temos que esperar? A vida eterna, cara. Sabe, igreja, talvez você recebeu uma promessa em algum momento da sua vida, que você seria extremamente próspero nesta terra, financeiramente. Você vai ser rico e vai tal e tal. Benção. Quem não quer isso, né? Maravilhoso, irmãos, benção demais. Mas, presta atenção, se você receber, mas não se mova por isso. Olhe, viva e espere a principal promessa da sua vida. Sabe, talvez você recebeu uma promessa de encontrar o amor da sua vida. Eis que vou encontrar o amor da minha vida. Bênção, quem não quer isso, gente? Ser amar, ser correspondido, maravilhoso. Deus pode realizar isso, eu creio. Eu não estou diminuindo isso de você. Eu não quero cortar isso de você. Eu não quero. E glória a Deus, eu oro com você por isso. Mas, irmãos, não se mova por isso, porque se você se mover por isso e não acontecer, você abandona o Deus poderoso que nós servimos. Você começa a correr atrás de qualquer outra coisa. Qualquer um que falar assim, ó, vem atrás disso aqui, você vai ganhar isso aqui, você vai, porque é interesse. Você não está por causa dele, você tem interesse. Então não se mova por isso. Olhe, viva e espere a principal promessa da sua vida. Essa é a boas novas. E tantas outras coisas que podem acontecer. Eu oro, nós oramos isso na vigília. Eu oro ao Senhor pela vida dos irmãos e tantas coisas que vocês compartilham comigo. Eu não quero diminuir, eu oro sobre essas coisas na minha vida, mas não é isso que me move, igreja. Não é isso que me move. Eu tenho orado na minha vida sobre uma coisa que eu estou precisando há um tempo, e não isso tem realizado, e está tudo certo, Senhor. O Senhor continua sendo bom, porque eu não me movo por isso, eu vou me mover por Ti, pelo Senhor. É isso que me faz queimar vir aqui, é isso que nos move, porque é o Senhor que me move. Então, a principal promessa que nós temos que ter, igreja, e esperar, é exatamente essa, sabe? É a vida eterna. É a vida eterna. Abra 1 de João, capítulo 2. Isso está na Bíblia, não está na minha cabeça não, está na Bíblia.
estou tirando da Bíblia, 1 de João capítulo 2, verso 25. 1 de João capítulo 2, vamos lá, deixa marcado isso na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Anote isso aí na sua Bíblia, coloca um marca-texto, aqueles negocinhos de página, deixa marcado isso aí. Se um dia você for orientar alguém, falar de alguém, ore pela vida da pessoa sim, abençoe a vida dela, profetize sobre a vida dela, mas isso aqui é o que tem que fluir do nosso coração. Essa é a palavra que tem que fluir do nosso coração. 1 de João capítulo 2, 25, isso que nós temos que determinar e falar e profetizar na vida das pessoas, é isso aqui, ó. É isso que eu oro sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha família, sobre essa igreja, é isso aqui que eu oro, ó. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É sobre isso que eu caminho, igreja, é sobre isso que eu oro, sabe? A vida eterna. Eu falava ontem no culto, eu apontava para o meu filho, o nosso papel é cuidar e cultivar desse jardim, e eu falava, filho, é a vida eterna, e vai chegar um dia que ele vai se encontrar, ele precisa se encontrar com Deus do pai dele, esse Deus que ele vê o pai dele pregar, falar, se mover, entrar nas madrugadas e se ajoelhar e ler e ser apaixonado, ele precisa se encontrar, meu filho daí, e assim é o filho seu, assim é o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu esposo, precisa se encontrar com Deus que você proclama, porque você está num processo, você é uma jabuticabeira que já gerou frutos, e agora outros estão vindo comer e falar, cara, que jabuticaba diferente, hein? Não é mais como aquela outra, não, que apetitosa, o que é isso? Aí você vai falar o quê? A vida eterna. A vida eterna, cara. Sabe, talvez você esteja se questionando, presta atenção, tá, igreja? Se questionando e se culpando e dizendo, deixa Deus falar com você, tá? Pastor, mas eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais jeito, a vida eterna para mim? Não, eu não tenho mais jeito, pastor, eu não tenho. Você não sabe o que eu fiz e já fiz e estou fazendo a minha vida, pastor. Você não tem mais, não tem mais jeito. E eu quero declarar em você a própria palavra, Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E essa palavra, pega para estudar esse texto de Marcos 9, lá não é, tudo é possível que crê, eu creio nisso, então eu creio numa casa nova, eu creio, não, lá é a respeito de salvação, era um endemoniado que estava lá, era um endemoniado, era um filho de um homem endemoniado, que os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus desce do monte da transfiguração, e chega lá, o que está acontecendo aqui? E Jesus lança a palavra sobre aquele homem, sobre aquela família, e ele fala assim, ó, tudo é possível ao que crê, e aquele homem diz assim, ó, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé, é sobre salvação. Sabe, se você está aqui, e se culpando, e falando, olha, na minha vida não tem mais jeito, olha o que eu fiz, eu já roubei, eu traí, eu matei alguém, eu me prostituo, eu não consigo. É possível, porque a graça está abundante e disponível. Eu quero que você saia aqui dessa noite pensando e crendo nas promessas feitas na sua vida. Nunca se esqueça, meu irmão, tem um tempo de maturação. Eu falei com vocês hoje, tem um tempo de maturação. Permaneça fiel apenas, caminhando firme. Gente, promessas para essa comunidade, promessas nas suas vidas, promessa na família. Gente, tanta coisa que o Senhor fala, sabe, eu queria que você queimasse por Jesus, fosse aos pés dele e falasse, Jesus, fala comigo, mostra, me revela, me faz ver, sentir, enxergar. Nós precisamos ser assim, igreja, nos mover por fé, senão nós estamos nos movendo de forma digital, não é real isso aqui que nós estamos vivendo. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. O Espírito Santo precisa tratar na sua vida, as visões que Ele precisa dar a você sobre tantas coisas. Igreja, uma vez nós, sobre essa comunidade aqui, nós íamos nos mudar para cá, para este salão. Nós estávamos
nos cultos online apenas, nos cultos online. Nós não tínhamos salão, nós tínhamos ido para a garagem da casa do Márcio, e veio a pandemia, todos recolhidos, e de repente, passou-se um tempo da pandemia, os cultos online, e as igrejas começaram a voltar, e nós não tínhamos salão, nós estávamos começando. E eu passei aqui na frente, irmãos. Deus, antes de começar essa comunidade, queimou no meu coração os pontos para nós iniciarmos a igreja em Rio Preto, e um dos lugares era essa região aqui. Tinha os outros, mas esse aqui era uma das regiões. E eu passei de casa, por acaso aqui nessa rua, tinha uma placa aluga aqui nesse salão. Parei o carro, liguei para o dono, falei: rapaz, está alugando? Fechou, tá, o dono entregou faz 3 dias. Eu falei: rapaz, vem aí que eu quero ver esse salão. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha nada, não tinha som, não tinha ventilador, não tinha cadeira, não tinha nada, não tínhamos nada, só o desejo e a fé. Vim com ele, entrei aqui, cara, e promessa de Deus, eu vi a igreja aqui dentro, falei: Senhor, isso aqui é dos céus, é do Senhor isso aqui, me faz viver isso aqui. Me reuni com o Márcio, com os irmãos, falou: olha, apareceu um salão, vamos para o salão, sabe, Deus está preparando isso para nós. E aí fechei com o cara: olha, nós vamos alugar o salão, não tinha nem cadeira, nós vamos alugar o salão, irmãos. Aí ele falou: fechado, pode alugar o salão. E aí eu fiz uma live, vai vendo, nós estávamos no online, falei: pessoal, nós arrumamos um salão, agora nós vamos para o salão, igreja, nós não vamos ficar mais no online, vamos para o salão. Deu 3 dias, o dono do salão me liga, nós já tínhamos fechado, tá? Tudo certo, feito. Ele falou: ó, pastor, o salão eu vou precisar dele, não vai dar para ficar, eu não vou poder entregar o salão para você, pastor. Falei: cara, por quê? Olha, minha irmã vai precisar do salão, porque ela tem uma confecção, e ela vai precisar, nós vamos montar uma empresa. Eu falei: cara, eu anunciei, nós vamos vir para cá, não temos outro lugar. Não vai. Eu falei: tá bom. Eu falei: Deus, seja feita a tua vontade. Aí eu olhei mais 3 salões, lá na Zona Norte, em outros lugares. Falei: meu Deus, eu entrava dentro do salão e não via a mesma promessa. Falei: Senhor, isso aqui não é lá, Deus. Aí um dia, acabou o culto online no domingo, lá na minha casa. Meu pai ia todo domingo na minha casa, junto com meu irmão, manusear os equipamentos. Acabou o culto domingo, eu falei: Ellen, eu vou lá na frente daquele salão, tem uma promessa para nós naquele local, precisamos ir para lá. Aí eu peguei o carro, vim sozinho, era 11 horas da noite, meia-noite, parei aqui na frente, aqui, ó, fechado o salão. Aí eu fechei o vidro, fiquei quietinho, que estava tarde da noite. Falei: gente, perigoso, né? Fiquei ali, fiquei orando, chorando, onde está aquele carro branco ali, ó, chorando e orando na frente do salão. Senhor, isso aqui é uma promessa para nós, promessa, Deus. Isso foi no domingo. Na quarta para quinta-feira, o dono do salão me liga e fala: pastor, você está querendo o salão ainda? Eu falei: cara, tô. Então o salão vai precisar estar disponível de novo. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Cara, a minha irmã que ia montar um negócio lá, não vai porque pegou fogo no outro local, lá em Maringá, não sei aonde, e olha, está disponível, vou alugar de novo. Eu falei: cara, é nosso. E eu falei: cara, nós vamos vir para cá. Promessas, cara. Há um propósito para cada promessa, e principalmente, não se esqueça da principal promessa. Sabe qual era o propósito daquela promessa que Deus tinha feito sobre o salão? Confiar, ter fé, esperar nele, descansar nele. Para a gente finalizar, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Esse é o último texto, tá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O texto diz assim, tome posse desse texto, tá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Feche seus olhos. Eu vou ler essa passagem bíblica, e eu gostaria que você exercitasse pela fé agora o que o Senhor tratou com você nessa noite. Eu vou ler, e creia e descanse nele. O texto diz, imagine agora, profetize, tome posse do que o Senhor está tratando.
Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor, eu oro pela vida dos irmãos que aqui estão, com fé, cada um nas suas particularidades, vivendo a palavra de Deus. Os teus filhos aqui têm perseverado, Jesus. Alguns talvez estão desanimados, tristes com o que tem acontecido nos últimos meses e anos. Talvez o Senhor tratou ao coração de alguns que aqui estão, Jesus, a respeito de palavras proféticas, salvações, restaurações e vida. E o que nós queremos nessa noite, Jesus, é enxergar pela fé tudo que o Senhor tratou nos nossos corações ao longo desse tempo e ao longo do start inicial que foi lançado. Papai, que os teus filhos aqui não deixem se desanimar, que eles continuem a perseverar, papai, essa boa caminhada, que é caminhar contigo. Andar com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer, Jesus. Então que seus filhos que aqui estão tomem posse de palavras que o Senhor tratou o coração, que possam viver as experiências que o Senhor tratou, está colocando diante dos teus filhos, e que possam testemunhar o que o Senhor vai realizar na vida de todos, mais do que qualquer outra coisa, Jesus, mais do que qualquer outra coisa, mais do que finanças, bens materiais, mais do que qualquer coisa, a palavra profética para nós nesta noite chama-se vida eterna, que todos aqui possam ir para casa tomando posse dessa palavra, porque ela se cumpre na cruz do Calvário, com o sangue vertido do Cordeiro Santo de Deus. Se há alguém aqui, Jesus, com peso sobre as suas costas, o peso do pecado, o peso de ter virado as costas para o reino de Deus, que haja agora um restabelecimento, Jesus, um retorno aos teus braços e aos seus pés, que as pessoas que aqui estão sintam-se amadas pelo Senhor, e assim como Jesus falava, vá e não peques mais, mude o rumo e a história da sua vida, e tome posse da principal promessa dita numa cruz, quando ele falou, está consumado. Jesus, nós declaramos, vivemos esta palavra de hoje, e que ela se estenda para o meu filho, para os meus amigos, para os familiares, para as pessoas que trabalham comigo, e assim eu oro pela vida de todos que aqui estão, que tenham este mesmo desejo, Jesus, este mesmo desejo da palavra jorrar na vida de tantos outros que os mesmos estão acontecendo aqui. Nós oramos por fé, crendo no melhor de Deus sempre. A Ele a honra, glória e o poder para sempre. Amém. Você pode dar uma salva de